Irmãos, o tema desta conferência é um tema bonito, mas confrontante. Inconformados. Tem alguém aí que está inconformado aí com esse mundo? Eu costumo dizer que o povo ora a Deus, às vezes não ora, é bom quando ora, né? Mas às vezes não ora, às vezes ora, aí escolhe um tema, às vezes escolhe porque achou bonito, às vezes porque Deus realmente orientou, e solta na mão do pregador, né? Aí o pregador fica com a responsabilidade. Tem dia que a gente pega cada tema, e tem temas que não dá para fugir de um aperto. E este é um deles. Não dá para deixar de falar algumas verdades. O livro dos Romanos trata da nossa fé, trata de desejos carnais e trata de orientações espirituais sobre as nossas vidas. E Paulo, aqui no capítulo 12, ele vai fazer um pedido aos irmãos da igreja em Roma: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício diante de Deus, em forma de culto diante de Deus. Ele roga, pede a Deus pelas misericórdias. É interessante destacar a diferença de misericórdia e de graça. Graça, favor não merecido. A graça é aquilo que Deus nos dá, que nós não merecemos. Um exemplo: não merecíamos ser salvos, mas por sua graça nós somos salvos. A salvação nem para nós era. Então, não há mérito próprio em ser salvo. Cristo simplesmente por sua graça nos alcançou e há de nos salvar. Misericórdia é diferente de graça. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, e misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Um exemplo: o que é que nós merecíamos? Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos o tormento, nós merecíamos o lago que arde com fogo e enxofre. Porém, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ou seja, era para Jesus nos dar a ira dele, mas por sua misericórdia ele não nos dá aquilo que merecíamos, e por sua graça ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí o que acontece? Paulo vai apelar, fazer um pedido, rogando pelas misericórdias de Deus. Agora, para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, não é que nós vamos fazer semelhante aos cultos de Moloque, colocar o nosso corpo diante de um altar para ser cortado, sacrificado de forma literal. Não. Quando Paulo pede para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício, Paulo está pedindo para a gente ofertar o nosso corpo em culto diante de Deus, em renúncia diante de Deus. Estamos na era da internet moderna,
da modernização aí, televisual. E hoje, muita gente, ao invés de oferecer o corpo em culto, estão cultuando o corpo. É a era em que as pessoas, ao invés de santificar o corpo para Deus, apresentar o corpo santificado diante de Deus, estão cultuando os seus corpos. É a era que as pessoas vão para a internet, é a era que todo mundo tem que estar com a barriguinha chapada, né? Tem que estar malhadinho, tem que estar bonitinho, não que haja algum erro em cuidar da saúde, em ter um corpo físico em forma, não há erro nenhum nisso. O erro está na adoração ao corpo. As pessoas querem cultuar o próprio corpo ou querem que as pessoas cultuem os seus corpos. Aí vão para a internet, postam fotos sensualizando, com umas, tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo, umas leg que mostra tudo, os rapazão bombadão, se expondo, tem uma carência de aprovação dos outros, e se alguém falar, olha, teu cabelo está feio, entra em depressão. Se alguém falar, teu corpo não está em forma, ele quer se trancar dentro do quarto, porque ele necessita da aprovação de alguém. Aleluia, isso é o que o diabo está fazendo, com que as pessoas, ao invés de oferecer o corpo em culto diante de Deus, cultuem o seu próprio corpo. Mas ainda existe uma igreja que está disposta a apresentar o corpo em culto diante de Deus, em adoração a Deus. Oh glória! E quando eu vejo assim, infelizmente, a beleza corporal é uma coisa que afasta muita gente de Deus. Tem rapaz que não, eu sou bonito demais para servir a Deus. A moça, eu sou linda demais para servir a Deus. Então ela prefere adorar o próprio corpo, a própria imagem. Ele prefere adorar o próprio corpo, a própria imagem, do que adorar a Deus. E além de adorar a própria imagem, o diabo faz com que esse seja iludido e usa a sua beleza física, a sua estética, para a pessoa sair, como nós possamos dizer, vivendo uma vida depravada, porque ela é bonita, então ela tem a facilidade de atrair vários rapazes. Ele é bonito, formoso, ele tem a facilidade de atrair várias moças, então ele vai viver uma vida depravada, uma vida de sexo fora do casamento, uma vida de adultério, uma vida de imoralidade, e em vez de oferecer o corpo em culto a Deus, está entregando-se o corpo às vaidades próprias, às paixões da vida, e não é para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para sermos as estrelinhas do gospel, não. Deus não chamou nenhuma moça para ser top model gospel, não. Isso está fora de cogitação. Aleluia. Nós devemos ser modelos, sim, modelos de cristãos, para onde a gente chegar, alguém olhar e dizer, você se parece com Cristo. Aleluia. Então Paulo roga para que apresente o seu corpo em sacrifício diante de Deus. Ou seja, aonde nós devemos sacrificar? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Temos, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Só que para entrar no Santo dos Santos, não é de qualquer maneira. Lembra lá de quando o tabernáculo foi feito? Em 4 partes era dividida: o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O alpendre
é a parte alta na entrada do templo, né? O alpendre é a parte alta, ou seja, para entrar no Santo dos Santos, a primeira coisa que eu devo fazer é sair da terra, ou seja, tirar os pés um pouco do chão, né? Sair da superficialidade. E como nós possamos interpretar isso aqui de uma linguagem simbólica? A gente entrar em espírito, é isso, deixar um pouco as coisas terrenas de lado e começar a caminhar em direção ao céu. Segundo ali, além do alpendre, estava o átrio sagrado. No átrio tinha duas coisas: a pia, que o sacerdote lavava as mãos e os pés, e no átrio tinha um altar de incenso. O incenso, todo mundo sabe que representa as orações dos santos. Então, para mim chegar até o Santo dos Santos, eu tenho que passar pelo alpendre, sair da terra, e eu tenho que passar pelo átrio. No átrio é onde se queima incenso. Davi disse que suba a minha oração perante o Senhor como incenso. O incenso, a queima de incenso é o joelho dobrado. Lá também estava a pia, onde o sacerdote lavava as mãos e os pés. Ou seja, quando eu tenho uma vida intensa de oração, eu me lavo, eu me limpo na presença de Deus. Depois do batismo nas águas, porque o batismo das águas é uma experiência incrível. Você entra lá, você desce as águas, quando você levanta, você fala: meu Deus, é o máximo. Principalmente eu, que tive uma vida perversa. Quando eu subi das águas, eu falei: nossa, só de pensar que todos os meus pecados foram perdoados, eu me senti a pessoa mais leve do mundo. Só que Martinho Lutero fez uma declaração que eu vivi na pele. Ele disse: eu pensei que o velho homem tinha sido sepultado nas águas do batismo, mas com o tempo eu descobri que o infeliz sabia nadar. E isso é verdade. Quando a gente desce as águas, é o dia que a gente se sente mais limpo na face da terra. Só que o tempo passa e as fraquezas vêm, as falhas vêm, e não existe depois do batismo algo que nos faça nos sentir tão puro como quando a gente levanta depois de uma hora de oração, irmão. Aleluia. Porque oração, irmão, é para crente fraco, não é para crente forte. Gente que passa 2, 3 horas orando, não é crente forte, é crente fraco. É crente que está lá falando: Deus, me ajuda, eu preciso vencer, muda a minha história, mata os meus desejos, me ajuda a rejeitar os pratos do diabo, aleluia, perdoa os meus pecados, purifica-me no sangue. Então há um processo para chegar no Santo dos Santos. Tem que passar pelo átrio, tem que ter uma vida de oração, tem que apresentar o corpo em oração diante de Deus, para ser limpo, purificado. E depois do átrio estava o lugar santo, e no lugar santo tinha os pães do propósito, a mesa com os pães do propósito, e tinha o candelabro, o braço de 7 lâmpadas. E João, quando foi arrebatado, ele estava na ilha de Pátimos, orando, quando ele ouve uma voz, e essa voz dizia: João. E ele diz: e eu olhei para ver quem é que falava comigo, e eu vi os 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Oh glória, aleluia. Quando você entra em oração, o próximo passo é entrar no lugar santo. No lugar santo você conhece Cristo, no lugar santo você tem intimidade com Cristo, no lugar santo você se alimenta do pão da vida. E quem se alimenta do pão da vida, a nossa alma, ela tem fome e sede. Você já viu um mendigo? Por que é que o mendigo
vai na lata do lixo e pega resto de comida e come. Pega bagaço de laranja, casca de banana, alimento estragado, azedo e come. Por que é que ele se sujeita a isso? Porque ele está dias sem comer. E se ele não se alimentar de alguma coisa, obviamente o seu corpo vai se manter. Assim é a nossa alma. Ela precisa de alimento. Mas o alimento que nós precisamos, Jesus ofereceu. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem não comer de mim, não herdará o reino de Deus. Ele disse: quem quiser, tome de graça da água da vida. Sabe por que é que existe uma juventude que prefere funk, prefere festa, prefere cachaça, prefere droga, prefere todo tipo de porcaria? Porque ele ainda não ofereceu o seu corpo em culto a Deus. Ele ainda não decidiu se lançar na presença de Deus. Porque a partir do momento que ele passar a orar, se lavar, se limpar, o próximo passo é ele entrar no lugar santo. E no lugar santo está o pão da vida. Quando eu me alimento daquilo que é puro, aquilo que é impuro não serve mais para mim. Aquilo que é impuro não presta mais para mim. Peço a Deus que levante uma geração que tenha mais desejo em Deus do que nas coisas que este mundo oferece. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então, o próximo passo, quando você conhece Cristo, aleluia, porque existe, eu vi um pastor dizer isso em 2006, e naquela época eu não concordei com ele, mas se eu visse ele falando isso hoje, eu concordaria com ele. Ele disse assim: a grande dificuldade da maioria da liderança das igrejas brasileiras é porque eles não conhecem Jesus. Naquela época eu não concordei com ele em 2006, mas hoje eu concordo, porque está cheio de líderes que não conhecem Jesus. Tem muitos líderes que conhecem Jesus ainda, é claro. Muita gente que tem o contato com o céu e está guardando ele. Mas tem muita gente que não conhece Cristo. Conhece de ouvir falar, conhece do que leu, conhece do que alguém falou, mas nunca teve uma experiência genuína com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que lidera de qualquer jeito. Aí eles veem, porque se não tem Cristo na vida, se não consegue levar Cristo aos outros, porque para mim, dar alguma coisa para alguém eu tenho que ter. Eu só posso dar Cristo para alguém se eu tiver Cristo em mim. Então, se eles não têm Cristo, o que eles fazem? Apelam para o sistema mundano. Aí querem imitar o mundo para atrair multidões de pessoas. Mas se usarmos métodos carnais, teremos pessoas carnais na igreja. Mas se usarmos métodos espirituais, teremos pessoas espirituais. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. Esse povo perece por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Até porque, sem conhecer Deus, não se engane, não existe céu. Irmão, porque Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Se eu não conheço Deus, Ele não me conhece, né? Eu praticamente 99% das pessoas que estão aqui, eu não conheço vocês. Talvez por vocês terem visto algum vídeo meu, vocês sabem até quem eu sou, mas não me conhece. E tem gente que é desse jeito, sabe até quem Jesus é, mas não o conhece. E isso é um perigo. Eu não posso me conformar em só saber quem Jesus é, eu tenho que conhecê-lo. Até porque nós intitulamos ele como o noivo. Oh glória, oh glória. Por que os irmãos de antigamente era normal eles terem visões do céu?
pela intimidade que tinham com o noivo. Quando eu estava noivo, o lugar que eu fui preparar para me casar, eu que pintei lá tudinho. Aí eu passei dias lá trabalhando, ajudando, pintei, arrumei bonitinho. Aí o que eu fazia? Pegava minha noiva e levava lá para ver. Falava: aí, amor, tá bonitinho? Pois é, aqui que nós vamos morar. Aleluia. Aí eu fico pensando: meu Deus, será que a nossa geração está agindo como noiva? Porque está raro ele levar alguém para dar uma olhadinha no lugar lá onde nós vamos morar. E antigamente era normal. Será que está faltando diálogo, conversa entre o noivo e a noiva? Como é que eu vou casar com alguém que eu não conheço, que eu não converso, que eu não tenho um diálogo? A geração que não gosta da oração. Cultos festivos lotados, aí somos avivados. Eu sempre digo, igreja avivada não é aquela que está cheia, está glorificando, está pulando, com pregador de fora, com cantor de fora. Não, pular, cantar, marchar, correr, com pregador e cantor de fora é fácil. A igreja avivada não é essa não. A igreja avivada é aquela que é avivada no culto de oração da igreja dele, no culto de doutrina com o pastor dele ensinando. Aí sim é a igreja avivada. Passou disso é conversa fiada, é só showzinhos. E Deus não quer uma geração assim. Deus quer uma geração firme e constante em oração. Quando a gente conhece Cristo, aí o próximo passo agora é o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, o pote do maná, para toda vez que o povo visse o maná, lembrasse que Deus foi providência no deserto, então Deus seria novamente. E ali estava as tábuas da lei, escrita pelo dedo do próprio Deus. O diabo não quer que eu, nem você, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque ele sabe que se a gente chega lá, oh glória, além de a gente estar na intimidade máxima com Deus, o que tinha ali? A vara de Arão que floresceu. O que significava a vara de Arão que floresceu? A confirmação da chamada de Arão diante dos rebeldes. Louvado seja Deus. Quando eu entro no Santo dos Santos, o meu ministério floresce. Eu vou liberar uma palavra profética. Tem gente com grandes chamadas que ainda não floresceram, mas você vai apresentar o seu corpo em culto a Deus e você vai chegar no Santo dos Santos. Te prepara, porque é você que Deus vai usar. Eu ainda creio em um avivamento que será como um prenúncio da vinda de Cristo, e Deus vai usar é você. Aleluia. Ali também está o maná, ou seja, a providência de Deus virá. Ali está também a lei. Quando nós entramos no Santo dos Santos, a palavra de Deus, ela é revelada a nós. Aí Paulo pede para a gente fazer tudo isso, e depois ele nos dá um conselho, né? Pede para a gente apresentar o corpo em culto diante de Deus, se entregar, ter uma vida devocional, santificação, santificar o corpo, alma e espírito. Aí ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, em algumas traduções, com este mundo, que nesse sentido da palavra aqui, tanto o mundo como o século dá a mesma coisa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, em algumas traduções, do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, e não vos conformeis, ou seja, não aceitem, não se adaptem com este mundo, com este século, né? Aqui, nesse sentido da palavra, dá-se a entender a mudança que o inimigo quer fazer, né? De mundo
para século aqui, que se torna a mesma coisa, mas quando o inimigo traz, ele traz de uma forma disfarçada. Não vou longe não, 8 anos atrás, era música mundana mesmo, hoje, música secular, né? É música secular. Algumas músicas seculares têm até letras mais bonitas do que algumas canções que se cantam na igreja. Um erro jamais justificará outro. Jamais. Só que o inimigo está entrando de forma disfarçada e está secularizando a igreja, está mundanizando a igreja. Aí começa, Paulo diz para a gente não se conformar, mas existe uma igreja se conformando. Aí começou nas musiquinhas, que agora não é mais música mundana, é música secular. Aí pode, né? Pode ter um monte delas no celular, pode até usar elas hoje para dançar no TikTok, né? Que o que tem de mocinha crente dançando, rebolando no TikTok, rapazinho rebolando no TikTok, não é brincadeira. Aí, além disso, estão trazendo aqueles ritmos seculares, né, mundanos, para dentro da igreja. Vamos colocar uma letra falando de Jesus e está tudo legal. E não me tenha como um pregador extremista, radical. Não, eu brinco. Eu gosto de pessoas alegres. É bom brincar, é bom se alegrar. Eu também não sou tão radical assim, entenda-me. Mas tem coisa que não dá para aceitar. Não faz parte de um cotidiano cristão. E a gente não podemos nos conformar, mas estão se conformando. Começa pelas musiquinhas. Daqui a pouco, uma cervejinha sem álcool. Um whiskyzinho, né? Porque hoje tem gente, não, a gente pode tomar um vinho, tranquilo, não vai escandalizar ninguém. Aí daqui a pouco, agora eu vou fazer uma tatuagem assim com o nome de Jesus no meu braço. Vou tatuar um versículo bíblico. Eu sempre digo, se alguém entrar pelas portas da igreja, roqueiro, daqueles tatuadão, tem uns que põem até chifre, né? Um dia eu vi eu falei, meu Deus, fica estranho, né? Eles tatuam essa parte branca do olho todinho, fica tudo preto. É uma coisa que praticamente não tem como voltar atrás de fazer. Se uma pessoa daquela entra aqui e aceita Jesus, eu vou discriminar ela? Nunca, meu filho. Eu vou julgar ela por ela ter o corpo cheio de tatuagens? Nunca, jamais. Se quem tem as mãos furadas não vai o julgar, quanto mais eu e você. Nós não podemos discriminar, pelo contrário, nós temos que abraçar e amar. E se Deus fizer dele um obreiro, glória a Deus. Se virar meu pastor presidente, ô glória. Mas peraí, um pastor presidente tatuadão? Eu vou respeitá-lo, vou admirá-lo e obedecer à sua liderança, porque quem o salvou, quem o chamou, quem pôs ele nesse posto foi Cristo. Porém, essas tatuagens são coisas que fazem parte da ignorância dele, dos tempos que não conhecia Cristo. Agora, um cristão inventar de fazer tatuagem, tá bom de criar vergonha na cara. E não venha me dizer, mas não está na Bíblia, não farás tatuagem. Também não está na Bíblia, não fumarás maconha, não cheirarás cocaína. Não está na Bíblia. Tem coisa que não é questão bíblica, é bom senso. É a mundanização entrando na igreja. Não querem ser diferentes, diferenciados. Aí Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos. Eu vim ali conversando com o pastor Marco é mestre, e eu já sabia disso, eu só perguntei realmente para ele tirar minha dúvida, e eu ter a confirmação. A palavra transformai-vos aqui no original é metanoia, metamorfose. O que é uma metamorfose? É uma transformação. Um exemplo, a lagarta entra no casulo, ela sofre uma metamorfose e sai de lá uma borboleta. É uma mudança estética, é uma mudança por fora. Começa dentro, mas muda fora. Porque o evangelho de Jesus é assim. Jesus não muda ninguém de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Por que ele não muda de fora para dentro? Porque se fosse assim era fácil. Aceitei Jesus, vou ali, compro um terno transformado. Aceitei Jesus, vou ali, compro um vestido lá no pé transformada. Nem pensar. Com Jesus não é assim. Ele começa a transformar dentro. Por quê? Porque é possível estar perfeito por fora e podre por dentro. Os fariseus eram assim. Mas é impossível estar limpo por dentro e podre por fora. Por quê? Porque você reluz fora aquilo que você é dentro. Quando Jesus te transforma por dentro, o evangelho entra dentro, penetra no coração, aleluia, e começa a produzir, aí vai havendo mudança por fora, começa dentro, mas aí vai reluzindo fora. Quando eu não era cristão, conversava assim, oxe, maluco, tá doido, se pá, o culto lá em Abadiane, o bagulho vai ser louco, viu? Eu conversava dessa forma, só que o evangelho entrou dentro de mim, e foi mudando o meu comportamento de linguagem, aleluia. Quando eu aceitei a Jesus, olha só, eu entrei na igreja com um bermudão da Ciclone, um bonezão à barreta, os cordãozão de prata. Se tu me visse na rua e tu achasse um portão aberto, tu entrava para evangelizar na hora. Pense num camarada sinistro, era eu. Saudosa irmã Cláudia, pense numa mulher ungida da Deus e Amor. Ela dizia para o filho dela assim, ande com qualquer cara daquela favela, mas não anda com aquele Suel não. Era um vulgo que eu tinha, Suel, meu apelido era Suel. Ela não anda com aquele Suel não, eu tenho medo daquele cara. Eu não gosto nem de ver aquele cara. E de fato, irmão, se você me visse na rua, eu era sinistro, eu tenho vergonha do meu passado. Mas eu entrei na igreja, uma moça insistiu comigo, eu acho que Jesus falou para ela, vai porque é um vaso escolhido, só pode, porque o tanto que ela insistiu, até me ganhar para Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, eu chamei ela, eu disse, Débora, tá vendo meus boné à barreta? Ela, sim. Eu falei, não vou parar de usar não. Ela falou, tranquilo. Eu falei, meus cordão de prata, eu vou parar de usar não. Ela disse, beleza. Eu falei, meus bermudão da Ciclone, vou parar de usar não. Ela disse, não, tranquilo. Eu falei, eu gosto de ouvir Racionais, Facção Central, e eu não vou parar de ouvir não. Ela, beleza. Só que no fundo a gente sabe que está errado, né? Aí eu falei, mas peraí, pode ser crente assim? Ela disse assim, Gabriel, o meu dever era te ganhar para Jesus. Agora, se tu se converteu de verdade, Ele vai arrancar tudo que Ele quiser arrancar de você, sem você sentir falta. Então é isso, se não há transformação, é porque não houve convenção. Eu não posso mudar ninguém, a partir de agora você vai se vestir assim, andar assim, assim, assim. Não, mas eu posso pregar o evangelho, eu posso apresentar a verdade para alguém. Se esse aceitar a verdade, se a verdade entrar dentro, aí você entra no casulo do Espírito Santo, aí ele começa a te convencer do pecado, da justiça e do juízo.
aí aquela sainha curtinha não vai se tornar mais legal no seu corpo. Aí aquelas piadinhas imoral não vai soar mais legal nos seus ouvidos. Aleluia. Aí aquelas coisas depravadas que assistia não vai ser mais legal aos seus olhos. O desejo agora vai ser de buscar a Deus. Aleluia, de si, aleluia, santificar diante de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: transformai-vos. Ou seja, essa metamorfose aqui é a semelhança de verdade de uma lagarta. A lagarta é um trem asqueroso, né? Tem gente que tem medo de lagarta. Tem gente que se vê uma lagarta sai correndo, parece que está vendo uma cobra. Tem gente que tem nojo de lagarta. Tem gente que quando vê uma lagarta numa parede, no negócio, pega um pau, bate nela, se ela cair, pisa em cima. Se encontrar alguma no chão, pisa em cima. Então tem gente que tem medo, tem gente que quando vê pisa em cima, tem gente que quando vê quer bater, quer destruir, né? Então a gente sem Jesus é assim. A minha forma mesmo, a irmã tinha medo, né? E tem gente que, é por isso que Paulo quer que a gente entenda isso, pela renovação da mente, que Deus não te trouxe ao mundo para colocar medo em ninguém. Deus não te trouxe ao mundo para ser pisado por ninguém. Aleluia. Deus não te trouxe ao mundo para viver rastejando. O Evangelho faz isso. Ele pega alguém que rastejava, alguém que dava nojo, alguém que vivia apanhando, que era a escória da sociedade. Aí a gente entra no casulo que é Cristo, e a gente sai de lá agora para voar, para ser livre. Alabacante, orebaia, séria. Aleluia. Essa geração mimimi só são assim porque não entenderam o Evangelho. O dia que pela mente entenderem o Evangelho, eles não vão mais precisar da aprovação dos outros. Ninguém me ama, eu vou cortar meus pulsos, vou me trancar, ninguém me aceita. Aleluia. Você não nasceu para ser pisado por ninguém. Entenda o Evangelho. Você foi chamado para ser livre. Oh glória, estão perseguindo e você está adorando. Aleluia. Pedro e João, quando foram açoitados pela primeira vez, saíram felizes. Nossa, estamos felizes porque pela primeira vez, oh glória, fomos, aleluia, açoitados pela causa de Cristo. Mas a nossa geração, ela quer viver rastejando, quer se humilhar pela aprovação dos outros. Deus não te chamou para isso. É uma geração que quer marcar o corpo com tudo que não presta. Não, nós não precisamos marcar o corpo. Se precisamos trazer alguma marca no corpo, é como Paulo disse: trago no meu corpo as marcas de Cristo. É essa que nós temos que ter. Oh glória. Então não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Esse mundo é um mundo, lembra de Jesus pregando: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, a paz que o mundo não conhece. Então, se nós se conformamos com o mundo, não temos paz. E se não temos paz, pesado o que eu vou falar agora. Não traz um pregador para pregar, não. Traz um coaching. Porque a gente está precisando de uma mensagem de autoajuda. Ninguém está tendo paz. Aí vem o coaching. Irmão, a mensagem coaching, me perdoe, ela me dá nojo. Por quê? Ela é disfarçada de ajuda, mas na verdade ela só te coloca no lugar de lagarta de novo, porque ela começa a tratar de você como se você fosse um coitadinho, e cristão não é coitadinho. Aleluia.
Pedro disse o quê? Vocês não foram comprados nem com ouro, nem com prata, isso aí é coisa pouca, mas foram comprados pelo precioso preço de sangue, sangue real, sangue de Cristo, derramado na cruz. Entenda, não deixe ninguém te pôr para baixo, para rastejar. Você é livre em Cristo Jesus, o sangue está dando na canela, e você está adorando, você está exaltando, você está glorificando, porque você é livre, e não se conforma com esse mundo. No mundo não há paz, não vos conformeis com esse mundo. Você já parou para pensar? Tiago, doutrinando a igreja, ele vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é pesado, né? A amizade do mundo diante de Deus é considerado como um adultério. Só que hoje a igreja tem que ser amiguinha do mundo, porque a gente não pode desagradar nem A, nem B, né? Às vezes chegam em nós pregadores e começam a dizer: cuidado com o que tu prega, para tu não ofender as pessoas. Então eu tenho que procurar outra coisa para pregar, não Bíblia. Nós estamos vendo aí uma cantora que está sofrendo, porque ela defendeu princípios bíblicos. E se a gente se levantar, a igreja não dá para andar aliançada com o mundo. A igreja que é amiga do mundo, ela é inimiga de Deus. O mundo e a igreja jamais andarão juntos. Você já viu perseguirem de morte os budistas? Já viu perseguirem de morte outras denominações? Não. Mas as pessoas que mais morreram por defender a sua fé foram os cristãos. E o que os cristãos fazem? Ora para Deus abençoar as pessoas, querem famílias no padrão de Deus, querem o bem das pessoas, querem que as pessoas não cometam pecado, porque se cometerem vão parar no inferno. E a gente defende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por a gente ser assim, somos perseguidos. Então o que eu quero dizer com isso? Não dá. Se a igreja está aliançada com o mundo, ela já quebrou a aliança com Deus. Não dá. A igreja e a política corrupta não podem andar juntas. A igreja e a imoralidade não podem andar juntas. A igreja e o movimento marxista não podem andar juntos. A igreja e o movimento feminista não podem andar juntos. A igreja e o movimento machista não podem andar juntos. A igreja e o amor ao dinheiro, a avareza não podem andar juntos. A igreja e a vaidade não podem andar junto. A igreja e a mentira não podem andar junto. A igreja e a defesa ao aborto não podem andar junto. A igreja e a defesa à liberação das drogas não podem andar junto. A igreja e a destruição familiar, o divórcio sem causa não pode andar junto. Se está andando, já perderam Deus faz tempo. Já se conformaram com o mundo. Mas hoje, né, o rapaz tem que experimentar a moça para saber se é isso que ele quer mesmo. Assinado Satanás. O rapaz chegou aos 15 anos, rapaz, tu é macho, cara. Já tá bom de perder a virgindade. Assinado Satanás. Porque aquilo que era santo está sendo ridicularizado hoje. E aquilo que é profano estão querendo empurrar de goela abaixo. Querem que a gente aceite todo tipo de depravação. Mas quem é inconformado não aceita. Quem é
inconformado não vai baixar a guarda. Quem é inconformado vai manter princípios. Quem é inconformado não vai fugir, não é nem do mal, é da aparência do mal. Ele já vai estar pulando fora. Aleluia. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu quase não assisto televisão. E isso aqui eu não estou falando, não é uma questão de doutrina, uso e costume. O pregador falou para não ter TV em casa. Você pode até ter, não assistir na Globo, está tranquilo. Meu Deus, isso dá processo, né? Corta isso aí desse vídeo. Mas é sério, o que determina, usos e costumes muda, é que nem uma árvore. A árvore não troca de folha, mas a raiz é a mesma. Usos e costumes muda, mas a raiz é a mesma. Não é o aparelho de TV, é o que você assiste. Mas naquela época, eu tenho pessoas no meu Instagram que não são crentes? Tenho sim, bastante. Pessoas que me conhecem da época do mundo, as próprias pessoas não são crentes, testificam, porque viram o que Deus fez na minha vida, há 16 anos atrás. E muita gente é simpatizante do Evangelho, vê alguma pregação da gente e segue a gente, né? A gente tem ali algumas pessoas que não são crentes, estão ali e a gente às vezes acompanha, mas eu acredito que 90% das pessoas que estão ali no meu Instagram são crentes. E eu me escandalizei na época que saiu aquela série Lúcifer, porque uma moça crente, esposa de pastor, fez um story no Instagram, postou lá a série do Lúcifer e falou: gente, será que é só eu que estou me apaixonando pelo Lúcifer da série? Irmão, eu queria morrer. Eu falei: Jesus, a gente é assembleiano. Eu fico pensando, se Daniel Berg e Gunnar Vingre vê uma coisa dessa, eu acho que eles se tribuchariam no túmulo, né? As pessoas assistindo Lúcifer e ainda ficando encantada pelo Satanás. Só que isso mostra a realidade, né? As pessoas estão se apaixonando pelas coisas do mundo. Quem é o príncipe deste século? Satanás. O príncipe desse mundo, Satanás. Então as pessoas estão se apaixonando pelo mundo e pelo seu príncipe e pelas coisas que ele oferece. Por quê? Hashtag, o importante é ser feliz. Assinado de novo? Satanás. Essa ideia, pastor Marco, de o importante é ser feliz, está levando tanta gente para o inferno, porque as pessoas não têm mais a atitude de procurar resolver as coisas. Vou usar um exemplo aqui: casamento. A pessoa, quando vai casar, olha a outra, fica encantado, se apaixona. Vamos usar um exemplo, estamos na igreja. O rapaz talvez olha para o conjunto da mocidade e: papai mandou eu escolher essa daqui. E na igreja até dá certo, né? Que as moças da igreja é tudo bonita, e o brilho do Espírito Santo ajuda, né? À toa que eu casei com uma, né? E os pastores aqui tudo casaram com uma também. Aí olha para a moça, gosta dela, começam a conversar. Aí de repente os pais, a liderança, alguém espiritual, percebe que vai dar errado, que não é legal. Aí a pessoa tenta orientar. Às vezes a pessoa recebe uma palavra de Deus e fala: cuidado, vigia, não é isso que Deus tem para você. Mas eu amo ela, eu amo ele, Deus não vai mudar
os meus sentimentos. Deus respeita a minha vontade, sim, Deus respeita, mas Ele conhece o futuro. Aí às vezes o cara é aquele cara que aonde vai, pega uma, né? Vai para a escola fica, vai para retiro fica, vai para passeio fica, vai para congresso fica, quando Jesus voltar fica. Aí o histórico do cara é terrível. Ele já iludiu mais de 17 moças com a mesma conversa. Aí a mãe, alguém que conhece, fala: rapaz, não envolva com esse cara não, ele já iludiu 17, você vai ser só a próxima. Às vezes a mãe do cara fala para ela: é meu filho, varão valoroso, porém leproso, não presta, tu vai sofrer, foge disso que é laço. Mas ela: eu amo, ele me ama, comigo vai ser diferente. E vice-versa também. Tem a famosa Maria tomba vaso, como dizia o saudoso David. Irmão, tem moça que era melhor tu ter se deparado com um demônio do que tu ter se deparado com ela. Eu conheci moça que todo rapaz que namorou com ela, os que não desviou nem de mulher gosta mais, sem falar dos que ficou louco. Então tem moça que ela tem a capacidade de destruir sentimentos alheios. Só porque ela é bonitinha, ela acha: eu vou namorar contigo, daqui um dia não quero não, vou trocar por outro. Eu sou bonitinha, todo mundo me quer mesmo, até o diabo te quer também. E tu estás no caminho certinho dele, né? Quem faz isso anda destruindo o sentimento dos outros. Não ora, não quer destruir a vida de alguém, não dê, como diz o nordestino, cabimento a ele. Não vá, não alimente as esperanças. Vá orar, se tem certeza que é isso que quer, se relacione. Mas o que você quer dizer com isso, pregador? É porque a pessoa se desespera. Não, eu quero casar, eu estou morrendo de amor, eu vou casar. Aí briga com o pastor, briga com o pai, briga com mãe. Tem deles que até foge de casa para casar. Eu vou completar 18, quando eu completar 18 eu caso. Completa 18, aí sai, aí casa, morrendo de amor. Daqui a pouco, não amo mais. Vou separar. Mas peraí, tu brigou com o pastor, brigou com o profeta, brigou com o pai, brigou com mãe. Tu estava morrendo de amor? Ah, não. Depois que ela ganhou filho, não é a mesma coisa. Era tão legal, depois começamos a conviver junto. Ô mulher chata, ele não me dá atenção, ele não está nem aí para mim. E começa, aí quer separar. E separação só em caso de traição. A Bíblia também destaca o casal que vem do mundo e o marido ou a mulher aceita Jesus e o outro não quer Deus e decide abandonar. Tu escolhe Jesus ou eu? Eu vou ficar com Jesus. Então vou te abandonar, abandona. Aí a Bíblia diz que a pessoa está livre do jugo. A Bíblia também diz em Miqueias que Deus odeia o divórcio, porém Ele odeia também aquele que se veste de violência como se veste de roupa. Então a violência doméstica, ela é intolerável, ela não é aceita. Nós não podemos aceitar uma mulher viver debaixo de maus tratos, e um homem também, tá? Porque tem mulher que é pior do que homem. Tem mulher que quebra ferro de passar roupa na cabeça do marido, panela de pressão. Então a violência doméstica, ela é inaceitável em todos os modos. Agora passou daí, não gosto mais, engordou, está careca, está barrigudo, vai ter que continuar até o fim. Ah, mas o importante é eu ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Então peça para Deus renovar o amor. Peça para Deus mudar a situação. Peça para Deus mudar a história.
Ah, mas Deus não vai mudar. Muda sim. Jesus foi convidado para um casamento onde acabou o vinho. O vinho as pessoas bebiam naquela época, não era um vinho fermentado, era um vinho que as pessoas bebiam para se alegrar. Acabou o vinho, acabou a alegria do casamento. Mas Jesus foi convidado. Ele manda encher as talhas de água. Oh glória, oh glória, aleluia. Ele usa o que tem ali, água. Pode até ter acabado a alegria, né? Pode até ter acabado alguma coisa, mas se existe ainda pelo menos uma aliança, um contrato de casamento, Jesus vai usar o que tem, vai usar os filhos, vai usar alguma coisa, mas Ele vai devolver a alegria desse casamento. E a alegria que Jesus devolve é melhor do que a do começo. Eu vou liberar uma palavra profética, que Deus visite os casamentos e que a alegria que acabou seja restituída, e que alguém comece a dizer: está melhor do que no começo, está melhor do que quando a gente namorava, está melhor do que no princípio, porque Jesus é um restaurador. Não caia na onda de importante é ser feliz e se entregar ao mundo dos pecados contra o corpo, porque para mim o importante é ser feliz. Cair no mundo das drogas, porque para mim o importante é ser feliz. Viver uma vida de desobediência, de qualquer jeito, porque tem crente revoltado também, né? A igreja segue uns padrões, mas ele quer criar o padrão dele, que o importante é eu ser feliz. Eu sou assim, não mudo. O regimento da igreja é um, mas ele quer ser o revoltadinho da igreja. É gente conformada com o mundo. Mas eu prego nessa manhã para crentes inconformados. Nós não vamos aceitar. Oh glória, louvado seja Deus. Quando a gente entender que se a gente não se conformar com o mundo, se a gente rejeitar, se a gente transformar a nossa mente, a gente entender o que é o Evangelho, nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é melhor do que qualquer coisa. Esses dias eu estava meditando em algo, e eu encerro aqui. Prenderam Tiago e mataram Tiago a fio da espada. E Herodes, vendo que isso agradara também os judeus, mandou prender Pedro, para matar também. A lógica é, se Deus não livrou Tiago, Deus também não vai livrar Pedro. Mas a igreja estava orando. Aí chega o momento em que Pedro vai ser morto. No outro dia Pedro vai ser entregue para ser morto diante dos judeus. Aí a Bíblia diz que um anjo, enquanto a igreja orava, entra na cela e fala: Pedro, levanta. E Pedro se levanta, as algemas caem das mãos e dos pés. Põe a tua capa nas costas, calça a tua sandália e me segue. Pedro vai andando e você já viu porta de shopping? Foi Deus que inventou. A Bíblia diz que quando ele vai andando, a porta se abre sozinha. Oh glória, aleluia. E Pedro sai, só que Pedro está pensando que é uma visão. Agora me chama a atenção uma coisa. Pedro vai morrer no outro dia. Como é que alguém consegue dormir sabendo que vai morrer amanhã? Porque Pedro não acreditava que ia ser livre. É tanto que quando o anjo está levando ele, ele está pensando que é um sonho, uma visão. Então para ele ia morrer no outro dia, mas ele está dormindo. Como é que é isso? Isso é a paz que o mundo não tem, que só Deus pode dar. Isso é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. João Rus estão acendendo a fogueira e ele está cheio do Espírito Santo profetizando. Hoje vocês estão matando
um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, e esse ninguém vai poder matá-lo, e 100 anos depois Jesus levanta Lutero e reforma a igreja, aleluia, entendeu? Eu vou liberar uma palavra profética: não se conforme com esse mundo, e você vai viver a paz que só Jesus pode dar, você vai viver a boa, você vai viver a perfeita, você vai viver a agradável vontade de Deus. É isso que Deus tem para nós. Quantas pessoas oprimidas, travadas, porque não querem, estão se conformando com esse mundo. Eu sei que existem coisas que realmente vêm e a gente luta para se livrar delas, a gente guerreia com elas. Existem enfermidades, dificuldades que vêm, que coloca sim a gente para baixo, mas a Bíblia diz que nós teríamos aflição nesse mundo, mas Jesus venceu o mundo, aleluia. Se Jesus venceu o mundo e Ele é o nosso líder, oh glória, nós não vamos nos conformar com esse mundo, porque Jesus já venceu ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. A equipe de louvor pode cantar uma canção aqui? Deixa Deus usar vocês. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ela é bacante, o reminarás, oh glória. Não vamos